Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso devocional. Deus continue te favorecendo, que a palavra viva do Senhor produza fé no seu coração. Eu declaro que você é cercado pela graça, pela misericórdia do Senhor, segundo está escrito. Aleluia, no Salmo 65 diz que o Senhor te coroa, te cerca de graça, de misericórdia, que Ele farta de bens os teus dias. Este é um ano de fartura da graça do Senhor, de cruzar portas, subir novos níveis na revelação do Senhor, na intimidade do coração do Pai, portas de prosperidade que chegarão para você, em nome do Senhor Jesus, portas de saúde, de um novo tempo em vida familiar, de paz, de alegria, porque o Senhor é bom, amém? E Ele tem nos dado a sua boa palavra. Aleluia, nós estamos debaixo de um decreto de portas abertas. Jesus disse que tem a chave, amém? O que tem a chave detém o poder, aleluia. Ele abre as portas, Ele fecha as portas erradas, abre as portas certas. Se uma porta se fechou na sua vida, confie que aquele que tem a chave sabe o que Ele fez, amém? Ele sabe exatamente o que é ruim para você, o que é bom para você. Confia no Senhor, porque algo maior, melhor está preparado para aqueles que amam a Deus, e você ama a Deus, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Você é um chamado? Você é um chamado, amém? Você é chamado, você é filho do pai chamado, que é Abraão. Você não é filho de Adão, você é filho de Abraão pela fé, e Abraão é o pai dos chamados. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que tudo então há de cooperar para o seu bem, porque você ama a Deus e está disposto a fazer o propósito de Deus. Aleluia. Quem ama está disposto a servir. Amém. Bom dia, Cláudia, bom dia, Ricardo, Zanibone, professor Dionei, amém, chamado, Enor, aleluia, cada um chamado. Isso é poderoso quando atendemos a grande convocação do Espírito. Bom dia, Nilza, Andréia, amém, glórias a Deus, Quinha, amém, Rosa, Macedo, Rosa, aleluia, Ivan, amém, João Vitor, Moisés, amém. Como vocês estão? Aqui, né, no Rio Grande do Sul, finalizamos nosso jejum, 21 dias, o Senhor que te cura, que te sara, amém. O jejum acabou, mas a palavra fé jamais, amém? Continuamos declarando a palavra de Deus, e eu quero nessa semana que antecede a nossa conferência, amém, falar assuntos relacionados à fé e também a esperança que há no nosso coração por algo que cremos que acontecerá nessa conferência. Durante o jejum, muitas vezes eu fui impelido pelo Espírito de falar, amém, para nós aqui, que cremos que nessa conferência nós vamos ter um verdadeiro derramar do Espírito Santo, um derramar, um cruzar de portas espirituais, coisas que estão travadas serão destravadas, portas de escape, portas de saída, portas de elevação, portas de prosperidade, portas de favor, amém? O rei vai abrir a porta para você, vai estender o cetro de poder para que você possa reinar plenamente nele. É o nosso ato profético, amém? Sei que falo para muitos irmãos amados de muitos locais, mas nesses dias eu gostaria de focar no seu coração. Você que vai participar dessa conferência, que você realmente vá com muita expectativa de fé. Amém? Você tem que profetizar as coisas certas. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, dia 20 agora, né, sábado ali em Capão da Canoa, no ginásio municipal, mais uma vez estaremos juntos. Amém? Milhares de irmãos, a nossa voz profética como videira, como igrejas associadas da Vinha do Rio Grande do Sul, amém, para declarar que os céus estão abertos ao nosso favor e que não aceitamos nenhum argumento do diabo e que não seremos impedidos de maneira alguma de avançar em tudo que Deus tem para nós. E sabemos que Ele tem coisas boas, amém? Ele tem coisas boas. Tiago disse:
Não vos enganeis, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança, não há sombra de variações. Uma vez que ele andou com Jesus fazendo bem nesta terra, curando os enfermos, os oprimidos pelo diabo, ele continua curando, libertando a cada um de nós. Amém? Glórias a Deus, então. Eu gostaria de compartilhar, então, nesses dias, terça, quarta, amém, quinta-feira, sexta, talvez, no processo daí já da viagem, não sei se conseguirei, mas e sábado, amém, vamos fazer os insights, amém, da conferência para você em nome de Jesus. Não esqueça que, amém, o pastor Luiz vai estar no primeiro horário, amém, 9h20, ele já começa a ministrar e você não pode chegar atrasado em nome de Jesus, amém, aleluia, glórias a Deus. Eu gostaria de falar sobre um assunto para alimentar a nossa fé, como eu disse também, a nossa expectativa para o que nós queremos cruzar nesse dia. Lembrando que a palavra profética antecede o milagre, amém? Nada acontece sem que uma palavra seja liberada. Então você precisa crer que o milagre está depois da confissão. Jesus ensinou esse princípio da fé de maneira muito clara. Ele disse, tudo o que você disser, crendo, acontecerá. Você vai perceber que a confissão antecede a fé. Amém? Isso é incrível. A confissão antecede a fé. Jesus, ele então diz que se você crer, assim será. Crê no que você diz. Amém? Então você está dizendo e o fato, o milagre vai acontecer. Olha o que Paulo fala sobre a salvação. A salvação é o maior milagre que nós podemos desfrutar nessa vida. Ele diz assim, se confessares a Jesus como Senhor e crer no seu coração. Então você vê que a confissão precede a fé. A confissão precedeu o crer. Amém? E ele fala também, quando fala da justificação, ele diz, e a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Veja que primeiramente a palavra está na boca. Amém? Na boca. Por quê? Porque o que você diz governa a sua vida, governa o nosso destino. Amém? Eu quero ler alguns provérbios e outros textos para você. Nós estamos numa série de lives sobre provérbios. Vamos voltar na semana que vem sobre isso. Amém? Dá continuidade, encerrando certamente o livro de provérbios, sabedoria de Deus. Mas é importante que a gente tire todo obstáculo da nossa visão e prepare o nosso coração para que o que Deus tem para nós nesse dia, nós vamos receber em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Bem, há um princípio sobre a fé muito importante, um princípio também muito importante sobre a cura divina, sobre a prosperidade, tudo mais relacionado à vida, aquilo que você tem na palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 4,17 assim, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, como que é que Deus faz? Aqui, Paulo fala sobre Abraão. Abraão é o exemplo da fé para nós, do homem justificado pela fé e não pelas obras. Não há nenhum mérito na vida de Abraão. Ele foi chamado de Ur dos caldeus, um povo idólatra. Josué diz que Abraão vivia no meio da idolatria. Então ele estava lá adorando deuses estranhos. Deus apareceu a ele. A iniciativa foi de Deus. Amém? Não foi Abraão que buscou a Deus. Deus buscou Abraão. Ele não teve mérito nenhum. Paulo, então, em Romanos 4, coloca Abraão como um exemplo para nos convencer que a justiça vem pela fé. Amém? E ela tem a ver com a iniciativa de Deus. Não foste vós que me escolheste, disse Jesus. Eu vos escolhi a vós outros. Mas aqui está o princípio de chamar à existência as coisas que não existem. Veja, chamar à existência as coisas que não existem. Você está enfermo e você declara cura. Segundo está escrito. O que você está fazendo? Você está chamando à existência o que não existe. Muitas pessoas, elas invertem
e erram aqui, porque elas negam o que existe. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Davi não ficou diante de Golias dizendo, não tem nenhum gigante na minha frente, não, eu nego você a enfermidade, eu nego você, eu nego a dor, eu nego a falta de dinheiro, eu nego. Não é uma negação da verdade, não, isso aí é até tolice. A Bíblia diz que Abraão, ele considerou o seu corpo amortecido e o de Sara. Ele sabia da condição. Então a fé não nega o fato, ok? A fé não nega o fato. A fé chama à existência o que você quer. Então você não diz aquilo que você vê, aquilo que você sente. Você diz aquilo que você quer ter. Compreende isso? Bem, foi por isso, então, que Deus trocou o nome de Abrão para Abraão. Abraão significa pai de multidões. Então, imagina Abraão se apresentando. Qual o seu nome? Aí ele dizia, pai de multidões. Uau, que nome interessante. Essa é minha esposa, Sara. Puxa, você é casado? Há quanto tempo? Há tantos anos. Bem, quantos filhos você tem? Nenhum. Pai de multidões? Puxa, interessante. Você é pai de multidões, mas não tem nenhum filho? Como é isso? Aí ele tinha que testemunhar. É porque Deus disse que eu serei pai de multidões. Talvez as pessoas rissem. Talvez ele ficasse inibido de falar isso. É verdade. Você não tem que ficar declarando, chamando a existência diante de pessoas incrédulas que vão zombar de você. Mas para você mesmo, você tem que fazer. Eu quero gravar e colocar no YouTube as confissões da fé sobre cada área da nossa vida. Eu quero fazer de uma maneira pausada, escrita, porque eu tenho descoberto que há muita dificuldade de falarmos com propriedade as palavras de Deus só na memorização. Então precisamos de alguma coisa. Vou talvez escrever um livrinho de maneira simples, seriam só confissões de fé. Porque o que você diz determina o seu futuro. Saúde, prosperidade, paz, alegria, o reino de Deus está conectado àquilo que nós falamos com os nossos lábios. Amém? Então veja que Abraão, diante daquele que vivifica os mortos. Então morto, morreu. Acabou a esperança, o casamento morreu, as finanças não tem mais jeito, a saúde está no fim. Deus chama a existência. E ao chamar a existência o que não existe, ele vivifica os mortos. Então aquilo que morreu, Deus traz o poder da ressurreição. Aleluia. Amém. Esse princípio é poderoso. E a Bíblia diz então que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Muitas nações, era o nome dele. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Uau! Olha só que coisa fascinante. Então, a fé pode ser enfraquecida. Você pode perder a fé. Você pode estar no culto, ouvir a palavra da fé, ouvir essa live. Você vai ser cheio de fé, mas durante o dia você pode perder a fé. A fé pode ser roubada de você. A fé pode ser enfraquecida. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele não deixou a fé ser enfraquecida. Mesmo diante do corpo amortecido, o seu e o da esposa. Mesmo diante da impossibilidade natural de ser um pai, de produzir um filho. E Sara, ele não duvidou. Então você não pode duvidar, você não pode aceitar a dúvida, você não pode aceitar os sintomas como a verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Não permita que a dúvida entre, para que a incredulidade não cresça dentro do seu coração e as suas palavras sejam palavras incrédulas. Ele não duvidou da promessa. Então, se você tem uma promessa, pela fé, você tem que se fortalecer dando glórias a Deus pela promessa.
Amém? Então, chamar a existência é um princípio espiritual para a fé. É declarar o que eu não vejo naturalmente, o que eu não sinto no meu corpo, mas é declarar a palavra de Deus, as promessas de Deus, porque quando você fala a palavra, ela vivifica aquilo que está morto. Romanos 8:11 diz que o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele habita em mim. E por habitar em mim, ele vivifica o meu corpo mortal. Ou seja, ele está me dando vida, como deu vida a Jesus ressuscitando dentre os mortos. Amém, amém. Então eu quero declarar em nome do Senhor Jesus e quero que a sua fé, amém, foque comigo que nós teremos desse dia 20 portas abertas. Paulo disse que uma grande porta se me abriu. A palavra grande é mega no grego. Mega porta se me abriu. Então que uma mega porta de favor, uma mega porta se abra na sua vida de grande prosperidade, de uma vida saudável, de um casamento feliz, em nome de Jesus. Você não leva muito tempo para cruzar uma porta, mas você tem que estar diante da porta na hora que ela se abrir. Amém? Nós cremos então que na nossa unidade, na nossa expectativa, na nossa palavra profética, sendo liberada sobre esse dia, nós estaremos diante de uma grande porta, uma mega porta que há de se abrir, que você vai estar lá para cruzar. Você crê nisso? Aleluia, você tem que crer nisso. Amém? Eu quero então ler algumas porções das Escrituras, aleluia, depois eu vou deixar em alguns comentários, nos comentários aí na observação dessa live, algumas palavras dessas para você falar. Você tem que abrir os textos da Bíblia, você tem que ter na sua prática devocional, você tem que ter confissão da palavra. Confissão da palavra. Você às vezes tem que escrever algumas coisas e colar nas paredes da sua casa. Houve uma época na minha vida que eu colei algumas coisas no teto do meu quarto, no teto. Então quando eu acordava e abria os olhos, eu via o que estava escrito lá. Claro, escreve com letra grande, né? Eu via o que estava escrito, amém? Às vezes você vai ter que fazer assim para manter a fé firme. Para a fé não enfraquecer, você vai ter que mantê-la aquecida pela confissão da palavra, chamando aquilo que não existe. Eu sei que isso é loucura para o mundo. Por isso você não deve lançar pérolas aos porcos. Isso não é algo para os outros, é para você. Amém? Como aquela mulher que dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar na veste, ficarei curada. E palavras estabelecem imagens dentro de você. Você tem que tirar as coisas boas do seu coração. O homem bom tira do bom tesouro as coisas boas. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Isso significa que as suas palavras dominam as suas visões, controlam as imaginações que são depósitos no coração. Amém? Aleluia. Olha só o que diz Jó 22, eu fiz uma tradução literal para você, né, da Bíblia Young, que é uma tradução em inglês, né, literal do hebraico. Ela diz assim: e tu decretaste uma palavra, ou seja, você falou uma palavra, e isso te será confirmado, diz o Senhor, e a luz brilhará nos teus caminhos. Veja, que coisa poderosa. Então você é um rei. Bem, o que é esperado de um rei? O que é esperado de um rei? No mínimo, que ele tenha autoridade na sua palavra. Amém? Por isso que a Bíblia diz que a palavra de um rei tem autoridade suprema. Em Eclesiastes diz isto. Se você é um rei, Jesus te fez rei no sangue dele, então a sua palavra estabelece. Aqui está dizendo, tu estabelece o caminho de luz que vai à tua frente, pelo que você diz. Então, filho, filha, você é derrotado pelo que diz. Se a sua vida é uma constante derrota, suas palavras estabelecem o caminho. Elas confirmam, ok, aquilo que sai dos seus lábios. Assim diz Provérbios 18:7. A boca do insensato, diz, é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Sabedoria de Deus. Nós sabemos que uma das colunas da sabedoria são as palavras liberadas. Jesus falou em Marcos 11:23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser
a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Então você tem que crer no que você diz. Assim será com ele. Jesus estava ensinando a fé. Amém? Esse é um texto magnífico, é um fundamento para a fé. Assim que a fé opera, assim que o mundo espiritual funciona. Deus criou todas as coisas no mundo espiritual no princípio da fé. Então você tem que dizer e crer no que você diz. Não duvide no coração. O coração não é a mente. Não são os pensamentos da mente, não são os pensamentos governados pelos sentimentos, mas aquilo que está lá no seu interior, lá na paz interior, aquilo que você é capaz de crer quando você está com dor, aquilo que você está vendo, sentindo com os olhos, ouvidos ou os sentimentos do corpo, não definem aquilo que você crê no coração. Você crê no coração acima dos sentimentos do corpo. Por isso que você pode chamar a existência, dizer o que você quer, dizer a promessa sem ter a promessa. Amém? Provérbios 16, 9 diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como? Segundo Jó, o decreto que sai da sua boca estabelece o caminho que você terá. 18, 20, 21 de Provérbios diz, do fruto da boca o coração se farta. Então veja que a boca enche o coração. O que você tem no coração é o que você diz com a boca. E Jesus disse, o que tem no coração sai pela boca. Então é como o acelerador do carro. Velocidade, você aperta o acelerador, o carro responde com velocidade. Você tira o pé do acelerador, o carro diminui a velocidade. Então há uma correspondência direta entre o que você diz e o que você farta o coração. E o que o coração está cheio, a boca diz. Amém? Então use os seus lábios para encher o seu coração de coisas boas. Do que produzem os lábios se satisfaz, diz a Bíblia. O coração se satisfaz do que os lábios dizem. Bem, meu coração está cheio de amargura, porque você está falando sobre isso. Meu casamento acabou a paixão, acabou o amor, é porque você está falando isso. Mas eu sinto isso, mas o que você sente não é a fé. O que você sente é o corpo, o que você sente é o natural. E você não deve andar pelo natural, você deve andar pelo que crê. E você crê no quê? No que diz a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus diz que o amor de Deus está em você. Então como você pode afirmar que você não tem amor? Se o amor de Deus está em você, mas é a pessoa. Não olhe para a pessoa, declare a palavra. Quando Jesus corrige a igreja de Éfeso, ele diz assim, lembra de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras coisas. Éfeso havia perdido o primeiro amor. Quando se perde o primeiro amor, você tem que voltar à prática das primeiras coisas. Amém? E tudo começa por uma confissão. Você não se uniu à pessoa dizendo, eu não gosto de você, certo? Não, você se uniu à pessoa dizendo, eu amo você, eu sou apaixonado por você. Uau, você me traz prazer, alegria. São essas coisas. Porque certamente se você começou um relacionamento dizendo, você é insuportável, você não teria entrado nesse relacionamento, amém? Então você deve falar de maneira correta. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Que provérbios fabuloso. Provérbios 18, 20 e 21, você tem que decorar. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então, a árvore que você colhe, o solo que produz o que você tem, as finanças, a saúde, a família que você tem, são resultados da confissão dos seus lábios, morte ou vida. Amém, morte ou vida. Eu estou morrendo de fome. Eu sei que isso pode parecer para algumas pessoas insignificantes, as coisas insignificantes, mas o diabo programou a morte nos lábios das pessoas. Eu estou morrendo de raiva.
É tudo morte. Por que você não diz que está vivendo? Na verdade, se você estiver morrendo de fome, não adianta nada comer, você já está morrendo. Eu estou vivendo para se alimentar bem. Eu estou cheio de vida para poder vencer. Amém? Perceba que confissões são, às vezes, autodestrutivas. São autodestrutivas. Você está semeando coisas erradas. Eu vou pegar uma gripe. Eu vou ficar enfermo. Eu estou sentindo que eu vou pegar essa doença. Toda a minha família teve isso. Eu também vou ter. Veja, você come, você se farta daquilo que você diz. Então, se você quer pegar a enfermidade, basta dizer que vai pegar, e vai pegar a enfermidade mesmo. Eu não aguento mais essa situação. Bem, é por isso que você vive estressado. Esse emprego me sufoca. Esse emprego, eu não aguento mais. Eu daria qualquer coisa para sair desse emprego. Veja, só o tolo não percebe a verdade que está diante de si, né? Da sua palavra. Só a tolice é cega para isso. Não seja. Seja o sábio. Sábio controla o que diz. Amém? Então chame a existência como Abraão. Mesmo que a esperança lhe seja contrária, mesmo que o dia se torne mais difícil, mesmo que você está envelhecendo dia a dia, não aceite os decretos, né, que as pessoas impõem. Vou perder a memória. Minhas juntas, meus ossos, então, vão ter problema. Não diga isso. Não diga. A Bíblia diz que Abraão morreu em ditosa velhice. Ditosa é boa velhice, farto de saúde e de riquezas. Por que você quer um fim desastroso? Porque temos que semear um futuro de desgraça. Não faça isso. Amém? Vamos declarar a palavra. Amém? Então a confissão é uma das coisas mais importantes que existem na sua vida. A Bíblia chega a chamar a redenção de confissão. Diz que nós temos um sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Amém? Então eu devo permanecer firme com a confissão dos meus lábios, porque o que há de vir virá e não tardará. Mas eu estou tomando um remédio. Não pare de tomar o remédio, mas continue dizendo, pela chaga de Jesus eu fui sarado. Eu fui no médico, então eu não creio na cura. Mentira, você crê sim. Continue dizendo, estou indo no médico, eles têm me ajudado, o remédio tem me ajudado, mas o Senhor é que me cura, o Senhor é que me sara. Percebe isso? Somos roubados pelo diabo por argumentos tolos. Amém? Por argumentos tolos. Não muda nada a verdade, não muda aquilo que você quer ter. Chame, amém? A Bíblia diz, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Olha o que diz Isaías 57, e nós vamos encerrar aqui. Como fruto dos seus lábios, vou ler de novo. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Olha só, Deus falando, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Então vejo, como fruto dos seus lábios, criei a paz. Eu vejo o poder criativo. Segundo você diz, Deus cria. Então, se você cria paz com os lábios, você vai ter paz. E se você declara a cura, Deus sara. Deus manifesta a cura. Por isso que está escrito no Salmo 107. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. Quem curou? A palavra. A palavra na sua boca traz cura. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. 30 minutos passam rápido. Mas nesse dia eu quero que você fecunde o solo. Amém. Com as palavras boas, com os decretos eternos. Que você profetize diante do vale de ossos secos. Está tudo seco na sua vida. Chame a existência. Um grande exército de graça vai ressurgir. Amém. A ressurreição de um exército é controlada pela palavra profética que sai dos seus lábios. Eu quero declarar em nome de Jesus, e eu quero que você declare comigo, nós, amém, juntos, que teremos nesse dia 20 de abril um mover sobrenatural do Espírito Santo, abrindo as portas, que o Senhor derrame as chaves espirituais sobre nós em fé,
em declaração, que os olhos espirituais sejam abertos, que as vendas sejam removidas, que nós saiamos de lá regados, banhados na unção do Espírito Santo, no óleo fresco da unção, que nos dá a palavra com ousadia, em nome do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz que se nós recebemos o profeta no caráter de profeta, receberemos o galardão dele. Então, em nome de Jesus, vamos receber os profetas que falarão, amém, como profetas de Deus. E você crê que vai receber a parte que lhes cabe? Amém, aleluia, isso é poderoso, amém, aleluia, em nome do Senhor Jesus, amém, que esse dia seja cercado, coroado, farto, que os seus passos, suas pisadas, como diz Davi, sejam de fartura, que ela destilem fartura, em nome do Senhor Jesus. Satanás e seu exército, todos os opositores do inferno contra nós, caem por terra em nome do Senhor Jesus. Sobre o nosso corpo, nós ordenamos saúde. Sobre a nossa mente, nós ordenamos saúde em nome do Senhor Jesus. Sobre a nossa casa, nós ordenamos prosperidade, fartura no nome do Senhor Jesus. Este é o ano das portas abertas, em nome do Senhor Jesus. Liberamos a voz profética, concordando com os decretos do Altíssimo, e assim será, em nome de Jesus. Isso é para os que creem. Você crê? Então profetiza, diga amém, em nome de Jesus. Um abraço carinhoso a todos, em nome de Jesus, amém. Aquecendo o nosso coração em fé, aleluia, liberando as palavras certas acima dos sentimentos, aleluia, e vai acontecer, amém. Compartilhe a live em nome do Senhor Jesus, abraços, tchau, tchau.